Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. O papo agora é sobre o Mengão, é sobre o Flamengo. Flamengo em crise antes do jogo decisivo da Copa do Brasil contra o Furacão. Vou até melhorar aqui esse texto. Deixa eu ver. Ó. Flamengo em crise antes de jogo decisivo pela. Coloca aqui, ó. Segunda partida. Ó, segunda partida da semifinal da Copa do Brasil 2021 contra o Furacão. Ficou melhor assim. Aí, ó. Flamengo em crise antes de jogo decisivo pela segunda partida da semifinal da Copa do Brasil 2021 contra o Furacão. Eu vou te dizer, antes de eu pedir para você dar o like, eu vou ser bem sincero, tá? Desculpa. Eu tô achando, isso já não é de hoje, como é que eu vou falar? O comportamento não. Pode ser o comportamento. Eu estou achando o comportamento, tanto dos jogadores quanto do Renato, muito forçado, muito artificial. Aquele negócio do Gabigol, abraçar Renato e aquelas brincadeiras, eu estou achando muito forçado, muito artificial. E não é de hoje. Tá? Parece que foi forçado uma situação para que ficasse tudo muito bem, para mostrar que o elenco do Flamengo não tinha um bom ambiente com o Rogério Ceni e com o Renato virou uma maravilha. Então, isso foi a primeira coisa que eu achei estranho. Tá? Primeira coisa que eu achei estranho. Não, o relacionamento com o Rogério Ceni era ruim. Beleza. Mas a chegada do Renato, foi uma transformação da água para o vinho. Pode acontecer? Pode. Mas eu achei forçado. Principalmente por parte do Gabigol. Essa é minha opinião. Beleza? Mas as coisas vieram andando, né? Então, antes de eu começar a dar minha opinião e explicar a crise, que eu tenho certeza que a galera do Atlético Paranaense que acompanha aqui, que eu tenho certeza que eu estou falando do Flamengo, mas muito mais gente do Atlético Paranaense vai ver esse vídeo do que do Flamengo. Isso eu tenho certeza. Então, eu vou pedir a você, meu amigo torcedor, flamenguista, torcedor do Furacão, que também interessa o Furacão, e torcedor brasileiro em geral que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 54 15 12, que está aqui embaixo na descrição do canal, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estivermos fazendo as nossas lives, e também você pode ajudar através do Clube de Membros. Aqui embaixo de azul, ao se tornar membro do canal, você ajuda o canal a crescer. Então vamos lá, galera. Vamos começar. Começar do começo é complicado, né? Falar isso. Mas vamos aqui rapidinho. Deixa eu só pegar fazer uma situação aqui rápida. Aqui. Cara, olha só. Primeiro ponto. O Renato Gaúcho não foi unanimidade a sua contratação. Metade da torcida do Flamengo não queria o Renato Gaúcho. Eu sou um desses que não via com bons olhos o Renato Gaúcho no Flamengo. Eu.
Tá? Mas ele chegou. Porém, quando a diretoria contrata, ela tem que saber, e sabia, porque pela internet estava mostrando, que metade da torcida não queria o Renato. E um outro fato, a diretoria sabe se está certo ou não, é outros 500. Aí é uma outra discussão. Que a torcida do Flamengo estava dando mais prioridade ao Campeonato Brasileiro do que a Copa do Brasil. Porque para o torcedor do Flamengo seria, ou não, porque para mim o Flamengo não tem mais chance de ser campeão brasileiro. Acabou. Mas seria muito mais interessante a conquista do tricampeonato brasileiro pelo Flamengo do que a Copa do Brasil. A torcida queria muito mais o tri brasileiro, por causa do São Paulo que tem o tri brasileiro. Vocês estão lembrados? Então o Flamengo também queria o tricampeonato brasileiro. Queria, que acabou. Esquece. Vamos jogar contra o Atlético Mineiro se ganhar. Mesmo que ganhe o Atlético Mineiro, o Flamengo não vai passar a pontuação do Atlético Mineiro, porque o Flamengo vai derrapar. Vai derrapar. E aqui não tem um bola de cristal. Vai derrapar. Vai derrapar porque está acontecendo outras coisas graves, além do Renato Gaúcho, que é um problema. Nesse momento, o Renato Gaúcho é um problema para o Flamengo. Ele é mau treinador? Não. Não. Mas ele está sendo um problema nesse momento. Então vamos lá. Então, quando a diretoria contrata, o Renato, sabendo que o Renato tem um histórico lá do Grêmio de abandonar o Campeonato Brasileiro, que o Grêmio deixava. Irmão, só que ninguém vai falar que é o Grêmio que deixava. Vai todo mundo falar que é o Renato, que se tiver que optar, ele vai optar pelo mais rápido, que são as Copas. Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil. Campeonato Brasileiro já virou característica do Renato ele deixar de lado. Então ele já vem com essa forma de abandonar o Campeonato Brasileiro. Então a diretoria sabia. Além do mais, o Renato, quando estava no Grêmio, falou um montão de abobrinha que hoje está pesando contra ele. Com 200 milhões, o time tem que jogar bem sempre, coisa e tal, aqueles papos que o Renato fala que joga para galera. Então, a diretoria já contratou o Renato, sabendo que 50% da torcida não queria o Renato, e sabendo que o Renato criou a fama de abandonar o Campeonato Brasileiro. E a diretoria contrata o Renato, sabendo que a torcida queria. Se tivesse uma prioridade, Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Copa do Brasil seria a terceira opção. Só que para o Renato, Copa do Brasil é a segunda opção. Então aí já começou com um problema. Além, na minha opinião, de forçação de barra ali para ter um ambiente maravilhoso com o Renato. O Renato é um cara boleiro, que faz bom ambiente. Provavelmente ele é muito melhor de vestiário do que o Rogério Ceni. Lógico que o Renato é melhor dentro do vestiário do que o Rogério Ceni. Porém, eu, particularmente, achei forçado. Principalmente algumas coisas em relação ao Gabigol. Tá? Aí vamos lá. O problema não é só o Renato. O porquê que eu disse que o Renato hoje era um problema? É um problema. Justamente por causa disso. Porque ele já veio com a fama de abandonar o Campeonato Brasileiro. Então isso é um problema. Isso é um problema. E o Renato, cada dia que passa, ele está se enrolando com esse negócio de poupar ou não poupar. Por quê? Porque há 2 anos atrás, o ex-treinador na qual o Renato criticava pra cacete, não poupava. Não poupava. E a torcida hoje não quer que poupe, quer que ganhe. Vá com o time principal nas 3 competições, porque o Jorge Jesus foi.
Só que aí já entra uma outra situação. O departamento médico do Flamengo hoje parece que está largado. Parece que está largado. E algumas situações muito estranhas. O tal dos fofoqueiros, os X9 que tem dentro do Flamengo, que ninguém consegue descobrir quem é. Jornalistas que realmente jogam contra o time. Jogam contra o time. Aí tem convocação da seleção brasileira que atrapalha, que aí não é culpa do Renato. Em parte, não é culpa do Renato, porque ele falou que com 200 milhões o time tinha que jogar bem sempre. E o elenco do Flamengo é mais de 200 milhões. Então ele dá um tiro no próprio pé quando ele fala isso. Ele não imaginou que ele ia dar um tiro no próprio pé. A crise é um conjunto de erros. Diretoria, Renato, departamento médico e torcida. E alguns canais de YouTube e imprensa que atrapalham muitas das vezes. Então vamos lá. A crise do Flamengo. Diretoria contratou um treinador que não era unanimidade. Contratou um treinador que tem por objetivo as Copas. Já veio com a fama de que abandona o Campeonato Brasileiro por causa das Copas. E na minha opinião, Renato é ofensivo, mas não é a ofensividade com as características do time do Flamengo. Tá? Magalhães, não vai ter ninguém parecido com o Jorge Jesus aqui. Realmente, não tem. Mas em relação a esquema, o que mais se parecia com o Jorge Jesus era o Rogério Ceni. Em relação ao esquema. O do Renato é diferente. Tá? Não estou dizendo que seja ruim, mas é diferente. Então, o primeiro ponto da crise. O Renato Gaúcho, que não é unanimidade. E hoje, pela forma que ele tem de poupar, mesmo que o Renato Gaúcho não poupe, ele não possa colocar o jogador por algum motivo, a torcida vai colocar na conta dele a culpa. Aí a gente já está começando a falar de torcida. Tá? Então, o Renato tem a sua parcela de culpa. Ele trouxe, a diretoria traz ele, com não sendo unanimidade, e com objetivos diferentes do que a torcida tinha. Se mandasse a torcida escolher entre Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, a torcida ia mandar abandonar a Copa do Brasil e queria o tri do Campeonato Brasileiro. O Renato pensou ao contrário. E todo mundo sabia disso. E a diretoria contratou assim mesmo. Então, é um erro da diretoria também. O Renato aceitou. Ponto. Aceitou, vai ter que bancar as porradas que está levando. Porque tudo que ele fizer e não botar o time principal, tirando algumas exceções, a culpa vai ser dele. Torcida. A torcida do Flamengo tem a plena convicção que o elenco do Flamengo disputaria qualquer campeonato europeu. A gente sabe que não é assim. O elenco do Flamengo é bom? É. A nível sul-americano. O Flamengo não tem 2 times imbatíveis. Ninguém tem um time imbatível. Aqui no Brasil não tem nenhum time imbatível. Nenhum. O campeão brasileiro, que é o Atlético Mineiro, não tem um time imbatível. Perdeu aí há 2 rodadas atrás. Foi eliminado da Libertadores. Então, irmão, não tem time imbatível. E o Flamengo não é. Mas parte da torcida acha que é. Não é. Não é. O time reserva do Flamengo, reserva, treinado, não iria ser campeão, mas chegaria a Libertadores. Então é um time para brigar ali para ficar, mas não para ser campeão. O time titular do Flamengo jogando é para ser campeão. Só que o time titular do Flamengo não joga nunca. Se você pegar a escalação do Flamengo, que todo mundo quer que seja, cara, eu acho que se jogou 10 vezes no ano foi muito. 10 anos.
10 vezes no ano foi muito. Não joga. Não joga. Então, a torcida acha que o elenco, o time do Flamengo, é muito mais do que realmente é. Não é. Está se iludindo. Está se iludindo. O elenco de 2021 é mais forte que o de 2019? É mais forte. Bicho. Mas não é o que a torcida acha que seja. É muito bom? É um dos melhores elencos do Brasil? É. Mas, irmão, mas não é imbatível. Então, a visão da torcida também é um pouco equivocada. Tá? É um pouco equivocada. Aí agora a gente vai... a gente já falamos da crise. Diretoria que contratou o Renato Gaúcho assumindo o risco de dar problema. Está dando. Renato Gaúcho vem do Flamengo com um pensamento diferente do que a torcida pensa e assume o risco. E nesse momento está dando errado. Aí a gente tem a torcida que acha que o time é uma coisa, é um grande time, é um grande elenco? É. Mas não é o que a torcida acha que é. Terceiro. Aí agora a gente vai para as coisas bem mais complicadas. Departamento médico do Flamengo. O que está acontecendo na parte física do Flamengo e na parte médica é um absurdo. O preparador físico do Flamengo, preparação física do Flamengo, tem que ser avaliada. Tem que ser avaliada. Porque o problema não é só o departamento médico, é o departamento físico também. As avaliações físicas de... como é que fala? Até o nome aí que usam muito, né? Fisiologista, né? Tem uma coisa errada. Esse meio aí, preparação física, fisiologista, departamento médico, desandou. Desandou. E desandou por quê? A gente está vendo a quantidade de jogador do Flamengo que está estourando o músculo. Isso aí também tem uma outra situação. Mas vamos lá. A quantidade de jogadores do Flamengo que está estourando o músculo. Beleza? Segundo, o tempo que está se levando para a recuperação, que é um tempo muito maior do que era em 2019. E o pior de tudo, o terceiro, é o pior de tudo. Diagnóstico errado da contusão dos jogadores. O departamento médico do Flamengo está dando diagnóstico errado sobre as contusões. Se você dá o diagnóstico errado, é lógico que o jogador vai voltar, vai jogar 1, 2 jogos, vai estourar de novo. O departamento médico do Flamengo parece que está entregue às baratas. Ou estão fazendo de maldade. Ou o tal do X9 está aí, no departamento médico, ou no fisiologista, ou no preparador físico. Porque estão estourando os jogadores. Estourando. O Bruno Henrique está ficando muito mais tempo no departamento médico do que jogando. Diego se machucou. O Arrascaeta não foi no Flamengo, mas foi lá na seleção do Uruguai. Porra, mas é uma consequência. Aí você pegou o Rodrigo Caio, que ficou uma porrada de tempo parado no departamento médico. Voltou, e o Rodrigo Caio não está bem. O Rodrigo Caio, tecnicamente, está mal. Se tem um outro zagueiro mais ou menos no Flamengo, o Rodrigo Caio tinha que ir para o banco. O Rodrigo Caio está mal. Está mal. Davi Luiz, botaram o cara para jogar. O cara se machucou. Ou seja, preparação física, fisiologista e departamento médico estão perdidos ou estão querendo foder o elenco. A bomba agora, né? O Pedro teve que procurar um médico particular porque estava sentindo dor. O departamento médico do Flamengo falou que era uma dorzinha que ele podia jogar. O moleque vai ter que fazer uma cirurgia. Alguém do departamento médico tem que ser responsabilizado por isso. Ou o Renato. Porque se o departamento médico falou que o Pedro não podia jogar, o Renato botou, tem que mandar o Renato embora. Agora.
bota o auxiliar. Alguém foi responsável. O moleque sentiu uma pancada, tem uma pancada no jogo contra o Juventude. O Pedro deu uma declaração no jogo contra o Atlético Paranaense que estava sentindo dor semana passada. Aí faz um diagnóstico agora no particular e consta que está com a lesão. E o pior, a diretoria não queria que falassem. O Pedro que mandou falar, não, vai ter que falar. Ou seja, irmão, não dá para confiar na preparação física do Flamengo, no fisiologista e no departamento médico. Já começou a hashtag Fora Renato. Fora Renato. Já estão surgindo nomes. Já tem o burburinho dentro da Gávea que o Renato, independente do que aconteça, o Renato só fica até dezembro. Independente do que aconteça. Renato só fica até dezembro. Aí vai um outro papo. As teimosias do Renato. Que a torcida já está de culhão cheio. O Renato está matando a base do Flamengo. Está matando a base. O melhor substituto para o Arão, quando o Arão não pode jogar, é o João Gomes. Não é o Thiago Maia. É o João Gomes. O João Gomes faz a saída de bola e faz uma marcação que dá para suprir o Ilharão. Ele não bota mais o João Gomes. Ele barrou o moleque. O René nunca foi bom. Agora ele está horroroso. O Ramon é 1000 vezes melhor do que o René. Ele não bota o Ramon. René já entrou diversas vezes e entregou a paçoca. René tá mal. O René era bonzinho na marcação. Nem isso. O René hoje é uma mãe. É botar o René, sabe que vai fazer, vai deitar e rolar. E o Ramon, garoto da base, joga muito mais do que ele. O Renato tá talhando o moleque também. Já barrou, já não bota quase o Ramon, não bota o João Gomes. O empresário do João Gomes quer tirar ele. Eu também queria tirar. Porra, eu sei que eu posso jogar, meu jogador pode jogar e o cara barra o cara. Além de outros jogadores da base que são melhores. O Noga, zagueiro, o Otávio, zagueiro, é melhor do que o Léo Pereira e o Gustavo Henrique. Não bota. Não bota. Ou seja, mais uma responsabilidade do Renato. E agora tem um outro detalhe, só para terminar. O Michael não se machuca. O Ilharão não se machuca. Felipe Luiz, de vez em quando, se machuca. Mano, mas também já está com a idade mais avançada. A gente entende. Até o próprio Diego Ribas. Mas tem uns jogadores no Flamengo que não se machucam nunca. São sempre os mesmos. Sempre os mesmos. Tem alguma coisa de errado. Tem alguma coisa de errado. Muito errado. Aí o Flamengo vai para esse jogo com o Atlético Paranaense com a torcida. Que parte da torcida vai apoiar, mas outra parte já vai começar a vaiar o Renato desde o início. O Flamengo pode ter o Bruno Henrique e o Gabigol, mas o momento do Flamengo é ruim. Ruim. Muito ruim. Vamos ver. O Flamengo costuma se superar nessas situações. Porém, a crise do Flamengo não vai passar com a classificação para a final da Copa do Brasil. Não vai. Vai continuar. Porque essa situação do Pedro é para demissão. De quem? Não sei. Mas é para demissão. É para se fazer uma limpa. Porque o cara tem que procurar um médico particular para identificar o problema que ele tem. O departamento médico do Flamengo diz que ele não tinha nada. Irmão, isso é gravíssimo. Além do Renato Gaúcho, que, na minha opinião, está completamente perdido no Flamengo.
completamente perdido. Parece que ele não está falando a mesma língua da torcida. Parece que ele está falando a língua da diretoria. E a diretoria não tem culhão para vir falar com a torcida, está jogando nas costas do Renato também. Então, irmão, não tem inocente. O Flamengo, para mim, Renato está errado, diretoria está errada, fisiologista, preparação física e médica estão errados, muito errados. Torcida está fazendo uma leitura errada também, do elenco e do time do Flamengo. E parte da imprensa que cobre o Flamengo, especialmente do Flamengo, também não ajuda. Só tem uma coisa ali, algumas coisas rápidas, que eu acho que o Renato está certo. A seleção brasileira atrapalhou muito o Flamengo. A CBF atrapalhou embolando os jogos. Isso atrapalha. O Flamengo está tendo que jogar de 3 em 3 dias. Isso realmente atrapalha. Então tem algumas coisas que realmente eu tenho que concordar com o Renato. Seleção brasileira, desfalca o Flamengo. A CBF atrapalhou o Flamengo botando um jogo atrás do outro. Isso realmente atrapalha mesmo, porque começa a embolar um jogo atrás do outro. Isso aí eu também concordo com o Renato. E a terceira coisa, não é impossível, mas é muito difícil, com o nosso calendário, você disputar 3 competições e ganhar as 3. Isso é verdade. Com o nosso calendário, disputar as 3 competições e ganhar as 3 é muito difícil. É muito difícil. Bom, o Atlético Paranaense está em 3 competições, mas ele só tem chance de ganhar 2. A Sul-Americana e a Copa do Brasil. O Atlético Mineiro, que tem um elenco tão bom quanto o do Flamengo, só tem chance de ganhar 2 campeonatos. A Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Então, essa chiadeira da torcida do Flamengo também, dá para entender porque a torcida queria o Campeonato Brasileiro em relação à Copa do Brasil. Mas se o Flamengo é eliminado na Copa do Brasil, a torcida é chiada do mesmo jeito. Porque a torcida acha que dá para ganhar os 3. Nem que o Jorge Jesus ganhou. O Jorge Jesus foi eliminado pelo próprio Atlético Paranaense em 2019 na Copa do Brasil. Só para lembrar. Beleza? Então, Flamengo em crise para encarar o Furacão. Essa crise pode ser amenizada, mas pode explodir de vez ao término do jogo contra o Furacão se for eliminado. Vamos ver. Um grande abraço, até mais. Valeu, tamo junto. Fui.